Oi! Voltando às lives depois de uma semana que o Instagram me bloqueou e depois de uma semana que eu fiquei off, estamos aqui com full power, conexão, vamos dar o play! Porque para começar nossa terça-feira organizada, animada, sejam bem-vindos novamente. Toda terça-feira um tema legal para a gente trabalhar com vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre planejamento. Na sua casa tem planejamento? Na sua casa tem rotina? Na sua casa tem pensamento antecipado? E fica por aqui que a gente vai conversar. Mandem as mensagens, mandem as dúvidas de vocês que a gente vai conversando aqui. Tá joia? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre organização do seu planejamento. A pergunta do dia é: a sua casa tem planejamento? Vou conversar aqui com a Fábia Vieira do Casa e Vida Sustentável sobre esse tema e espero que vocês nos acompanhem. Oi, Vanderleia. Oi, Lúcia. Oi, Tatiazinha. Pronto, a Fábia chegou. Oi, Fábia. Olá. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Gratidão, Carol, pelo convite. Bora rochar nesse planejamento. Uma pocket. Justin Timberlake para vocês, gente. Então, olha, vocês podem mandar as dúvidas de vocês aqui no chat. Podem mandar nas perguntinhas também por aqui, tá? Que a gente vai respondendo para vocês enquanto a gente for conversando aqui. Bem-vindos! Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e também vai lá pro YouTube para vocês poderem ter acesso, para vocês poderem manter contato com a gente, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Tá me ouvindo, Fábia? Show de bola! Vamos arrochar! Podemos iniciar nossa live com essa música aí maravilhosa. Toda terça-feira estamos aqui às 20h15 e terças e quintas-feiras também às 20h15 lá no Casa e Vida Sustentável para trazer um tema aí para vocês animado como hoje, todo musical, né? Mandem suas sugestões de música para a gente começar a live animada, tá? E hoje a gente vai encerrando a musiquinha, como deixo a dica aqui para vocês, Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, para a gente poder começar bem essa terça-feira. Hoje a gente vai falar, vai responder sobre: possui planejamento na sua casa? Como assim, Carol? Minha casa foi construída, tá pronta? Não, não é disso que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando hoje sobre planejamento da sua casa, planejamento da sua rotina, planejamento das suas ações pessoais, planejamento da sua família, enfim. Tudo isso junto e misturado a gente vai conversar aqui. Não é da reforma, não é planejamento para construir sua casa, nem da sua casa nova. É essa perguntinha. Você possui planejamento? Eu deixo essa pergunta aqui para vocês pensarem, responderem aqui no chat enquanto a gente está introduzindo, começando aqui, tá? Eu e Fábia vamos nos apresentar e aí a gente começa. Fábia é minha convidada de hoje, como sempre, querida, a gente vai nesse bate-bola aqui. E aí eu queria que você se apresentasse para quem está chegando aqui, dar as boas-vindas e boa noite para todo mundo. Bacana, boa noite, gratidão por mais uma noite, por essa sequência de lives, de temas maravilhosos. Eu sou Fábia Vieira, sou personal organizer há 26 anos. Para mim é uma grande alegria trabalhar transformando vidas nas residências, nos lares, nas empresas. O trabalho que eu desenvolvo é um trabalho de conscientização de como você pode ficar mais feliz, mais prática, organizada na sua casa. Eu tenho 2 formações de coach e é uma vibe bem interessante, como você sempre coloca, Carol, são perguntas inteligentes para que a cliente, a pessoa entenda o que ela precisa fazer no decorrer do processo da organização para que ela fique no conforto do seu lar, com muita praticidade. Então, esse é meu legado, essa é a minha missão, que eu fico muito feliz de estar aqui, podendo dar umas dicas para como planejar melhor, como organizar melhor e como ser feliz de uma forma mais
organizada. É isso aí. Perfeito, Fábio. Obrigada mais uma vez por essa parceria. Gente, tem muitas novidades chegando, que já estão aí online, que tem novidades chegando para o final do ano, para a gente pensar, né, nesse finalzinho do ano e começar 2021 também organizado. Tem muita coisa acontecendo aqui nos bastidores, que vocês vão ficar sabendo já, já. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você chegou aqui, você está interessado em organização, porque aqui é o canal da Carol Organizer. Eu sou Carolina Lopes, aqui de Natal, levando organização para sua casa, para sua mudança, para sua casa nova, para seus ambientes, para sua rotina, enfim, para todos esses ambientes. Trabalho com isso há 8 anos, online e presencialmente, atendendo vocês. Tenho feito também vários cursos antes presenciais, né? Alguns estão retomando aí presenciais, mas o foco é que a gente também consiga fazer isso online aqui para vocês. Toda semana, já falei, tem live aqui às 20h15 e tem lá no Casa e Vida Sustentável também, quinta-feira às 20h15. Tá joia? Vamos começar então, Beleza. vou fazer um bate-bola aqui com a Fábia, mas se vocês tiverem perguntas, é só colocar aqui que a gente responde também, tá? Primeira coisa que eu vou querer saber de você, Fábia, assim, que é ter uma casa planejada e bem administrada para você. Carol, eu vou falar de dois aspectos, tá? Para mim, uma casa planejada, ela traz dois conceitos. Viver bem é o primeiro deles, porque eu acredito que a casa é um refúgio, é um santuário para que você consiga abastecer as baterias, as energias para você ir para o mundo. Precisamos desse refúgio. E a casa planejada, organizada, ela precisa lhe gerar bem-estar para você e para sua família. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é dentro de uma rotina, dentro dos ambientes, porque sabemos que uma casa é praticamente uma empresa que precisa produzir, ela precisa não ter desperdício, tá certo? E para isso precisamos de uma lógica, precisamos de um método, precisamos realmente planejar o que se vai fazer na diária, na semana, no mês. Isso, desde a alimentação, o cardápio que você vai fazer com a sua família para essa semana, para a limpeza e a organização. Eu acredito que é uma tríade, né, que é família, casa e pessoas, elas estão conectadas para que as pessoas vivam bem e sejam felizes. E o planejamento da organização, ela vai gerar esses benefícios e essas vantagens para que todas as pessoas não fiquem estressadas, não tenham desperdício, não fiquem murmurando e nem tampouco reclamando, eu preciso fazer isso. Precisa realmente de um planejamento muito prático e funcional para o dia a dia. Então, é por aí. E o planejamento, esse é meu conceito. Assim, para mim também, a gente tem que conhecer muita coisa, porque assim, a gente fala que, você tem que planejar, você tem que organizar, você tem que fazer um monte de coisa, mas, gente, antes de fazer essas coisas, a gente tem que entender como que é essa nossa casa, quem mora nela, o que essas pessoas fazem, o que elas gostam, né, de comer, de fazer, de usar, elas esquecem de acender a luz, elas precisam de uma ajuda, elas precisam de uma orientação. Que piso é esse que eu tenho na minha casa? O que foi que eu coloquei na minha parede? Como que funciona aquela máquina de lavar? Eu tenho que saber essas coisas, eu tenho que saber. A fulana que mora na minha casa comigo, minha mãe, ela precisa ter um horário específico para comer tal coisa, ela precisa de um tapete que não seja, né, que não escorrega. Eu tenho que pensar em todos esses detalhes, porque administrar a casa é bem mais do que simplesmente você colocar uma rotina na parede. Eu até trouxe minha rotina aqui, que tem um livro aqui de tarefas em cima, né? Aí eu coloquei minhas rotinas aqui para mostrar para vocês. Isso daqui, gente, é uma planilha que vem com o imantado que tá aqui. Mas isso aqui, tarefas domésticas, é só um pedaço do que a gente precisa saber. É claro, a gente tem que conhecer a superfície que a gente vai limpar, né? A rotina da nossa casa, a rotina do lixo que a gente vai tirar para a gente poder fazer isso daqui. Isso aqui, ó, é o rascunho que a gente começou a fazer aqui em casa, viu, Fábio? Depois da festa do Henrico, nesse final de semana, a gente começamos a fazer, então não tá todo preenchido, vejam, né? Tem o horário certinho para tirar o lixo, porque é o dia que o lixeiro passa, tem o horário certinho que vem uma pessoa para ajudar na limpeza aqui das roupas. Então a gente começou a fazer
E aí começamos a dividir também. Tem umas siglazinhas, não sei se vocês estão vendo, mas tem umas siglazinhas aqui que estão de trás para frente para vocês, que são as iniciais do responsável por fazer aquela tarefa. Então a gente está meio que dividindo também entre as pessoas. Isso aqui é só uma pequena parte do todo o processo que você tem que ter na sua casa para ela ter um bom planejamento. Então quando a gente fala em administrar, é um guarda-chuva muito maior, que tem as rotinas, que tem a organização, que tem algumas técnicas pequenininhas que a gente pode usar para ajudar a gente. Mas assim, Fábio, o que eu queria saber é, a gente só tem que limpar quando a gente fala em planejar a casa? E como é que a gente faz essa parte da limpeza da casa? Bacana. Carol, como você bem colocou, a casa ela tem ambientes. E a gente pode setorizar. Nós temos espaços e nós podemos setorizar. E nós temos mobiliários. Quando você fala de limpeza, eu já lembro de um cenário de todos os ambientes. Aí eu vou dar pequenos exemplos para que a gente possa entender melhor. Se você mora com a sua família, e aí marido, esposa e filhos, nós temos que entender a dinâmica se essas pessoas elas vão auxiliar os filhos, sejam eles menores ou adolescentes ou adultos. Se nós temos uma secretária fixa, nós temos uma diarista, para que a gente possa, como você bem colocou, essa planilha precisa de ter responsáveis, precisa de ter realmente a autorresponsabilidade, e para isso, antes de qualquer coisa, nós temos que entender como é essa mãe e esse pai, ou essa mãe sozinha ou esse pai sozinho. Porque muitas vezes a confusão, o caos, a desordem do não planejamento é porque as pessoas não são claras e objetivas no que precisa. E essa casa ela precisa ser administrada, porque se eu tenho vários ambientes, vai ser uma pessoa que vai vir de fora. Qual tipo de limpeza? É a limpeza leve? É a limpeza pesada? Eu vou fazer a manutenção? Eu tenho que compreender o que cabe a realizar isso na semana ou no dia. Então, para ficar claro, vou dar o exemplo da limpeza. Se eu preciso fazer, até ontem a gente estava eu acho que a gente estava, nem sei se era na reunião com a querida, com a Valesca, com a Valéria. Vanderleia. Com a Vanderleia. E aí eu falei exatamente o seguinte: você pode fazer uma limpeza de banheiro, uma manutenção em 3 minutos. Se você tiver com o banheiro limpo, se você tiver, que isso é só a manutenção, tá? Se você estiver com os produtos adequados e com os acessórios adequados. Então, como você falou, o planejamento, ele vem antes, ele vem assim, o que é que eu preciso. E aí fazer esse checklist, um papel e uma caneta, o que é que eu preciso para fazer um bom planejamento de limpeza? O que é que eu preciso para fazer um bom planejamento da organização? Para que eu faça um plano de ação de acordo com os meus horários. Porque se eu sou um profissional liberal ou se eu sou uma dona de casa, qual é o meu tempo? O que é que eu vou delegar para os meus filhos ou para o meu marido? Então, é todo um contexto, Carol, que a agenda, né, que aí ela é muito clara. O bacana é que a matemática ela funciona. Se eu tenho aqui 8 horas para fazer um serviço doméstico, 6 horas, eu tenho que decidir quais os horários que eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso fazer um planejamento para esses setores da casa. Quanto tempo eu levo para lavar um banheiro, quanto tempo eu limpo a minha cozinha, lavo a louça. Para que isso? Para ficar funcional e prático para o dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer tudo de uma vez. E aí fica o samba do crioulo doido. O planejamento, ele é passo a passo. E entender, fazer o diagnóstico dessa casa e dessa família. Não pode deixar essas duas coisas do lado. A família tem que participar e a casa, ela precisa ver o todo. É isso, Carol. E assim, como que a gente faz isso? Aí eu vou explicar um pouquinho mais essa parte do detalhado, né? De como que a gente faz isso. Eu até peguei aqui, porque eu esqueci, eu trouxe só os modelos aqui para mostrar para vocês, mas olha, velha prancheta. Como que você faz isso? Você pega uma prancheta e faz um tour. Sabe quando a gente faz um city tour com os amigos? Fábia fez isso essa semana com umas visitas que ela recebeu. A gente mostra a cidade para as pessoas, a gente mostra as características, a gente mostra os pontos turísticos. Na casa da gente, a gente vai pegar a prancheta e a gente vai anotar
tudo aquilo que é feito naquele ambiente. Então, por isso que a gente fala, vai depender da tua rotina, porque vai depender do que tem na sua casa, quem mora na sua casa, qual é o tempo que você tem disponível, se você tem uma diarista, se você tem uma faxineira, enfim. De uma forma ou de outra, eu sugiro que você pegue o seu papelzinho, a sua prancheta, e você comece a anotar. Escritório. Quem usa o escritório? É Isso. fulano, ciclano, beltrano. Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer uma limpeza. Assim, assim, assim. Eu tenho que limpar o chão, eu tenho que limpar o teto, eu tenho que limpar todo dia, eu tenho que limpar com que produto? Quem vai fazer essa limpeza? Sou eu? Ou é a pessoa que vai, né, usar o escritório? Ou é a funcionária que vem? Ou é uma faxina? Ou é uma manutenção, como a Fábio falou, que é só passar um pano, espanar, e aí a limpeza pesada entra depois. Então, isso aqui é feito anotado. Você vai e anota. Faz todos os ambientes, toda a rotina da casa. Ah, Carol, tem um depósito na minha garagem que fica lá embaixo no prédio. Vai no depósito, porque de vez em quando você vai ter que fazer alguma coisa lá, não pode esquecer. E se você não sabe, como que limpa o piso do depósito? Como que limpa a minha máquina de lavar? Bota uma pergunta lá. Tudo você vai anotar aqui, gente. Quando a gente tira da cabeça, facilita tanto, porque a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para lembrar, que se você não anota, você esquece. Passa. Igual as ideias que a gente tem. Se a gente não anota as ideias que a gente tem, também elas vão embora e outra pessoa faz a ideia que a gente teve. Então anote. A mesma coisa serve para essas rotinas. E isso aqui é o mesmo modelo que você pode fazer para suas coisas pessoais, suas coisas de trabalho. Aí eu trouxe uma outra ferramenta, Fábio, eu vou mostrar também. Que eu fiquei tão feliz que eu ganhei isso, que agora eu quero mostrar para todo mundo. Olha só que legal. Esse aqui é um quadro também da Carol Organizer, ó, com a minha logomarca, achei o máximo. Tá vendo que é por semana? Eu não preenchi ainda, porque eu ganhei faz pouquíssimo tempo, tá? Então é para você colocar aqui esse mês ou essa semana, e aqui é para você colocar as tarefas que você vai fazendo, tá vendo? Tá por dia da semana, claro, que é as tarefas, é tipo um checklist de tarefas que você vai cumprindo naquela semana. Você também pode fazer isso, é tipo uma agenda grande, é tipo um grande guia de compromissos que você vai ticando depois, que a ideia é você ir ticando depois, tá? Você pode fazer isso na sua agenda, você pode fazer isso no seu caderninho, você pode fazer isso no Google Agenda, né, no seu celular, enfim, da plataforma que você quiser. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente tem que confiar no sistema que você criou. Então, seja na agenda escrita, seja na agenda online, ou seja, na tabelinha que eu criei aqui, né, que é para colocar isso aqui, que são os meus compromissos, as minhas tarefas, porque eu tenho um outro que eu vou colocar as minhas agendas de trabalho, enfim, as minhas coisas. Eu tenho que confiar no sistema. Então, no dia anterior, eu tenho que olhar para saber que compromissos que eu tenho, quais são as tarefas que eu vou fazer, né, para não perder a hora de vir para a live, de não perder o conteúdo, não esquecer de mandar o roteiro para a Fábia, né? Tudo isso aqui tem que estar anotado em algum lugar. Não precisa ser bonitinho com a sua logomarca e tal. Você pode ser no caderninho, pode ser na prancheta que eu mostrei agora. Não precisa ser uma coisa muito complexa, tá? Mas você pode mandar fazer. Essas aqui eu ganhei das meninas da Realizar Shop aqui de Natal, que eu acho massa, porque você cola na parede, você cola na geladeira e o negócio tá lá. São ferramentas, gente, são sistemas que ajudam bastante a gente não precisa ficar pensando. Você vem aqui, anota, escreve, checklist, checklist. Não fez a tarefa de um dia? Passa para o outro, coloca para cima ou para baixo, se ela é uma mais urgente que a outra para poder fazer, é super fácil. Mas isso tem que também virar um hábito, né, Fábio? Você tem que fazer sempre, você tem que implementar, isso tem que entrar na sua rotina, porque senão não funciona, tá? A gente também tem que É saber verdade. dar essa importância, né, Fábio? Que é uma outra coisa que a gente não faz muito, né? A gente não dá importância para as coisas. O que é mais importante, o que é menos importante para a gente fazer primeiro, para depois a gente fazer o que não é tão urgente assim, né? Que a gente pode marcar uma data ou ter um deadline, né? Um prazo menor ou um prazo maior, enfim. E aí você vai avaliando isso. E a casa também não muda muito. Você também tem que ter um prazo para as coisas, né? Como a Fábia falou. Quando a gente pensa em rotina, a gente faz coisas só no inverno, ou só no verão, ou só em determinada época do ano, que venta mais, ou que chove mais, enfim. E aí você se preocupa com essas coisas, né? Eu tenho muita procura de cliente, por exemplo, no mês de julho, pelo Mofim, porque as pessoas querem mudar os desumidificadores na casa, querem limpar a casa para o inverno e se sentem, né, afogadas com aquela umidade toda e querem proteger os itens que elas têm com o desumidificador. Mas isso também tem que estar engatilhado com a sua rotina, porque o mundo não para, né? As suas tarefas não param, você está conectado com o mundo, você está conectado com sua família. E aí, isso aqui é o meu.
O que eu mostrei antes é o da rotina doméstica, que foi o que a Fábia falou. E tem a de todo mundo junto e misturado, Fábia. Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente faz de todo mundo, né? Pois o de todo mundo é interessante porque você estava falando, por exemplo, eu estou aqui no meu home office e eu tenho um planejamento do mês, né? Eu vou até mostrar aqui, deixa eu ver aqui rapidinho para vocês. Olha só, mês de outubro, tá? E aqui é tudo que eu vou fazer, tá vendo? É uma tabela que eu vou colocando e vou ticando exatamente semanalmente. E aí o interessante, só para poder responder a sua pergunta, o interessante é o seguinte, eu estou aqui em frente à minha bancada e eu estou 24 horas olhando, né, quando eu estou aqui, para o que eu preciso fazer amanhã, né? Que amanhã, por exemplo, é dia 7, né? E aí o que acontece? Eu também tenho, e aí são ferramentas que o que é melhor para você? Isso funciona para mim há muitos anos, porque com lápis, né, com a caneta. E eu tenho a minha agenda também, que é muito legal, que é aqui, é uma planilha também mensal, que eu vou ticando o que eu preciso fazer. Uma grande agenda, né? Uma grande agenda. E aí, Carol, algo para observar é que todo dia, seja pela manhã cedo e ao final da noite, quando eu vou descansar, eu preciso olhar, checar e dizer o que já foi feito e o que precisa ser providenciado. É que nem a agenda do aluno, da criança, da escola. Todo dia a mãe ou o pai tem que revisar as tarefinhas dele. Gente, nós adultos, nós só mudamos, né, de idade, mas essa rotina precisa acontecer. Sabe por quê? Porque a cabecinha da gente tem muitas coisas, existem muitas distrações à nossa volta, WhatsApp, redes sociais, e-mail e etc. Então, quando a gente plasma, e você fez muito certo, a caneta e o papel, eu consigo realizar isso. Quando é de todo mundo, da família, o que você perguntou, ele é complexo, porém pode ser simples. Se são adultos, né? E aí vamos falar de filhos adultos ou marido e esposa, né? Companheiros e companheiras, eu tenho que saber primeiro qual é a minha atividade externa, né? Se eu realizo o meu trabalho externo, qual o tempo que eu tenho para realizar na minha casa as tarefas em conjunto. Porque nós temos uma cultura, tradicionalmente, principalmente aqui no Nordeste, que as mães fazem tudo pelos filhos. E aí é uma loucura, porque as crianças, elas aprendem que a mãe faz, a secretária faz, a babá faz, e a criança fica só jogando os brinquedos para alguém apanhar, ou jogando a toalha em cima da cama para alguém apanhar. Está errado, nós somos agentes multiplicadores que temos que dar essa consciência para que as pessoas saibam que a criança, a partir de 3 a 4 anos, ela já pode fazer tarefinhas, dobrar o seu lençol. Agora, a mãe e o pai têm que ensinar, porque não adianta saber a família, qual o tempo de cada um e o que é que eu vou delegar de acordo com a idade e com o amadurecimento de cada pessoa. Então, e fazer essa grande planilha mensal, anual, para poder a coisa acontecer. E a gente sempre sugere semanalmente o que é para ser feito por cada membro da família. É isso aí, Carol. Perfeito. Perfeito. Essa rotina que você falou de você revisar, de você olhar, de você atualizar, de você esticar, é bom por 2 motivos. Primeiro, que você fica feliz que você cumpriu algumas tarefas, você de fato dá aquela olhada geral na situação em que está, né? O que falta preencher. Você já reordena para o dia seguinte, né? Que você falou no final do dia, você reordena para o dia seguinte também. É excelente quando você faz uma lista, quando você tem isso dentro de uma planilha. E assim, eu acho que é legal porque você consegue acompanhar a vida, né? Você tem uma visão. Sabe quando a gente tá vendo aqueles filmes que o pessoal tem um calendário na cozinha, que tem os post-its, que todo mundo combina? É legal por causa disso. Quando é uma rotina combinada com todo mundo, para você lembrar, tem um amigo, tem que comprar o presente, tem um evento tal, que eu tenho que chegar mais cedo, que eu não posso marcar, né? E tá lá, centralizado, no lugar que todo mundo vai, que é na cozinha, né? Então a gente já coloca lá bem, assim, estrategicamente para todo mundo poder acessar e todo mundo poder ver, né? Assim, e assim, a preocupação que a gente tem que ter é de que
Por que eu tenho que saber de todas essas coisas? Para eu poder ter controle. Quando a gente fala que alguém tem que administrar a casa, que alguém tem que ter controle sobre esse planejamento que a gente fala, não é porque a pessoa é chata. É porque, vamos pensar, nas Forças Armadas não existe um coronel que manda? Na empresa não tem um gerente que coordena as ações? É a mesma coisa. Não quer dizer que você vai fazer todas as tarefas, gente. Quer dizer que você vai controlar, quer dizer que você vai administrar, quer dizer que você vai fazer esse planejamento fluir. E como a Fábio falou, se você não sabe alguma coisa, você tem que ensinar para aquela pessoa que não sabe, né? Você vai orientar seus filhos, você vai orientar a funcionária, você vai orientar seu marido, você vai orientar sua mãe, sua irmã, sei lá, quem mora com você, para que as coisas sejam feitas da forma que você... Carol, dá muito trabalho, porque as pessoas não fazem. Então, você tem que envolver as pessoas, você tem que dar formas para que ela faça aquilo de uma forma mais tranquila, mais fácil. Você tem que dar ferramentas, você tem que mostrar para elas que elas fazem parte e são responsáveis da casa igual a você. Você tem que fazer um tour. Lembra do tour? Vou pegar minha prancheta de novo. Tour. Você vai fazer um tour com essas pessoas na sua casa. Todo mundo, vamos lá. O que eu tenho que fazer depois que eu tomo banho? Pendurar a toalha no lugar tal, dessa forma, assim, assim. Depois que eu faço xixi, eu tenho que dar descarga, né? Assim que você mostra pro seu filho, eu tenho que botar minha roupa suja no cesto. A louça que eu usei para almoçar, para tomar café, na pia. Então, isso a gente também tem que criar esse hábito, gente. Dá trabalho, igual educar menino. Você repete 3 vezes. Mas não é assim que eles aprendem a escovar o dente? Não é assim que eles aprendem a fazer a própria cama? Porque você vai repetindo, você vai insistindo. E funciona assim, querendo ou não, minha gente. E querendo ou não, toda casa tem que ter um chefe, um coronel, um gerente. Não dá para fugir dessa responsabilidade. Alguém tem que assumir isso. Você pode até passar o bastão para alguém de vez em quando, mas você vai ter que fazer isso, ok? Só lembrando, então eu vou dar um break aqui rapidinho, bem rádio. Esta live está sendo gravada, que algumas pessoas falaram que chegaram depois, viu? Quem quiser ver, vai estar aqui no GTV, vai estar no YouTube. E também, para quem chegou depois, eu esqueci até de falar no início, mas vou repetir, tem um e-book falando sobre isso para quem, né, perder e precisar do resuminho, tá lá no link da minha bio, e-book de rotinas e planejamento doméstico, super simples, gente, tem uma tabelinha modelo também para vocês poderem fazer, tem também um exemplo da rotina que eu uso aqui na minha casa, para vocês terem como uma ideia de como que funciona, por cores, para vocês poderem adotar aí para vocês. Então fica essa dica, é só entrar no link aqui da bio do Carol Organizer, que você vai ter acesso a esse book gratuitamente, é só baixar, né? Tem um passo a passo de você poder fazer e preencher tudo sem preocupação. Aí eu queria aproveitar que eu estou falando, Fábio, que a gente fica revezando, né? Quem quer falar mais? Fala, Fábia, né? Fala, Carol. E aí eu queria mostrar também mais 2 produtos massa. Esse daqui, ó, é outra coisa que a gente tem que fazer, tá de cabeça, né, de trás para frente, mas é cardápio, que é uma coisa muito legal que a gente também tem que ter em casa. Porque sem cardápio, como é que a gente vai fazer compras? Vou ficar pensando, hoje a gente vai fazer panqueca, hoje a gente vai fazer bife, hoje a gente... Sei lá, gente, vamos lá, criatividade, né? Vamos usar... Não precisa ser esse, não, que esse daqui também cola na geladeira, mas você pode fazer uma folha, você pode, sabe, aquelas pastas L, transparente, que você cola com uma fita dupla face na parede ou na geladeira, e daí você troca sempre que você quiser, você pode imprimir. E uma outra coisa muito importante que está diretamente ligada a cardápio e diretamente ligada a não desperdício, é você fazer uma boa lista de compras para você também ter controle da sua despensa. Então tá aqui, ó, lista de compras. Pode ser uma coisa simples, como esse bloquinho que tá aqui. E do lado, olha, já tem uma coisinha para você não esquecer de dar aquele recadinho, de colocar aquele telefone importante, que é o nosso caso aqui, da mudança que tá chegando, o restante das caixas vão chegar. Então tá aqui para a gente não esquecer o pessoal da Eco Wash, que vem aqui também na sexta-feira, viu, Fábia? Contrate ou ache alguém em Fortaleza para fazer aquela limpeza do seu sofá, do seu colchão, porque às vezes está encardido e você precisa, então eles vêm aqui. E aí, vocês usam a lista para não esquecer, para não comprar mais, para você poder fazer controle de tudo que você tem. E isso está diretamente ligado ao que você vai comer. Então, a lista anda direto, está conectada, né, Fábia? Direto com o cardápio para não ter desperdício. Que eu acho que a outra palavra é a gente tem que ter sustentabilidade, né, amiga? É fundamental. Eu acredito, sabe, que o planejamento, a organização, ele está diretamente ligado à sustentabilidade, porque tudo é sistêmico. Se a gente planeja, a gente quer ter mais produtividade. E produtividade quer dizer zero desperdício. Ou minimizar
o melhor para que a gente possa ter mais, né, e ter menos desperdício no sentido geral. E a sustentabilidade, ela vem com a consciência que, assim, se eu tenho, e aí serve para todos os ambientes da casa. Por exemplo, para que eu preciso de 3 jogos de jantares na minha casa? Eu dou muita festa, né? Então, para a gente entender que esse planejamento, esses meus armários, e aí a gente fala um pouco de organização, por que as pessoas se perdem na desorganização da sua casa? A primeira coisa é porque ela tem excessos e acúmulos, e muitas vezes tem apegos. Lá no fundo, ou se eu já esqueci. Então, essa praticidade tem a ver com planejamento. Eu gosto muito de instigar as pessoas, e queria colocar aqui para as queridas e os queridos que estão presentes. Você já pensou em quantos itens existem na sua casa? Imagina só, Carol. A loucura, né? Pois é, porque nem na mudança a gente conta tudo, Fábio, porque às vezes a gente só conta a caixa que está na mudança e não conta quantas coisinhas tem. Isso, imagina, né? E aí você já deve ter feito mais ou menos uma média da sua mudança, né, Carol? E aí, gente, se a gente pensar, eu estou num ambiente aqui que ele é bem minimalista, mas se eu for contar item a item, talvez tenha mais ou menos uns 500 produtos, tá? Da caneta ao mobiliário. E aí, esse bom planejamento é assim, eu chegar nesse meu ambiente, nessa minha casa, e dizer assim, tá clean. Eu tenho o que é belo e tenho o que é útil, que é a filosofia oriental que nós trabalhamos, que é uma plataforma que diz o seguinte, você precisa de 10 canetas para você escrever? Não, eu preciso de uma caneta. E essas 19, é quando eu precisar ou quando secar. Então, tudo nesse planejamento, dessa rotina doméstica, como você bem colocou, a alimentação, só puxando um pouquinho, é um dos fatores da geladeira. E aí vale lembrar que a despensa e a geladeira, existem estatísticas, tanto internacionais quanto nacional, aqui do Brasil, que nós desperdiçamos de 30% a 40% do que existe dos nossos alimentos que são perdidos porque nós não aproveitamos. Isso é como dizer, é como falar que você com a nota de R$100, você R$30 é desperdiçado. Tá jogando fora. Está jogando fora pela desorganização, pelo relaxamento, pela falta de planejamento, pela falta de orientação dos nossos membros da família e dos nossos funcionários. E aí, Carol, a gente coloca, né? Porque você que já morou fora, já tem essa realidade lá de fora, o valor, né? As pessoas economizam da água até o saco de lixo. E aqui, nós brasileiros, a gente está muito aquém do que precisa ser para que a gente tenha um bom planejamento e uma boa execução na nossa casa e na nossa empresa. Às vezes a gente é forçado, né? Eu lembro da questão, por exemplo, do cinto de segurança, que é uma coisa a nosso favor, e a gente não fazia, as multas tiveram que crescer para as pessoas criarem o hábito de botar o cinto, né? Inclusive no banco de trás. Outras coisas começaram também a ser, tipo, respeite o limite de velocidade, né? As pessoas começaram a não estacionar nos lugares errados porque existia uma multa. Como não existe uma multa para você jogar lixo no lugar errado, como não existe o controle social, por exemplo, como não existe um controle para que você faça a divisão do seu lixo na sua casa para ser sustentável, como não existe um sobretaxamento, vamos pensar assim, né, do lixo que você desperdiçadamente joga fora, que é diferente do que acontece lá, né? Eu estava contando para as meninas no curso que quando a gente morava na Suíça, a gente não pagava pela taxa de lixo, a gente pagava pelo saco de lixo que a gente usava. Então, cada saco de lixo de 10 litros, aquele pequenininho, assim, custava 20 euros, 30 euros. Então, você fazia um maior esforço para não colocar lixo ali, porque o lixo, o saco, era muito custoso, era muito caro. Então, você fazia o esforço para poder reaproveitar, fazer compostagem das sobras de alimentos, para você poder reciclar o máximo que você podia. E mais, tinha regras para que você colocasse o lixo fora, tinha o horário, tinha o dia certo, tinha a forma certa de você dividir. E se você não fizesse isso, você ganhava uma multinha bonitinha. E às vezes quem te denunciava? Seu vizinho. Então, assim, não é uma coisa errada ficar denunciando e olhando os outros, é uma coisa coletiva de você cuidar dos outros. E você pensar também
no futuro, pensar, sabe, no planeta, de você usar um produto que é mais sustentável, menos abrasivo, você não jogar no lixo, lâmpada, pilha, né? Que a gente está falando aqui bastante sobre administrar, são coisas que a gente tem que conhecer, mas às vezes a gente começa a se perguntar, mas eu posso jogar isso aqui no lixo comum? Eu tenho que jogar no lixo eletrônico? Eu tenho que levar, né, para uma farmácia, devolver para um laboratório, alguma coisa, para a gente também não ficar agredindo o meio ambiente, né? Vamos pensar assim também na parte da sustentabilidade, mas no meio ambiente também. Eu tenho que conhecer, e se eu não conheço, eu tenho que ir atrás de alguém que conheça, atrás dessa informação para poder aplicar isso da minha casa, né? Aplicar isso nas regras que acontecem lá na minha casa. Eu acho isso importante também, porque isso é um exemplo que a gente dá para os nossos filhos, para as futuras gerações, para os vizinhos, né? Você mostra para, sei lá, para os seus pais ou para as outras pessoas mais antigas que a gente está cuidando do que eles fizeram, sabe? E também dá uma sensação de que você está fazendo uma coisa boa, né? E até uma coisa, uma atividade que você pode até dividir de tarefa para as crianças ou para os outros fazerem, que é uma tarefa simples, dividir o lixo, colocar o lixo para fora, né? Pesquisar talvez um produto que seja menos, né? Existem tantos produtos biodegradáveis, né, Fábio? Que você diminui o uso de sabão, que você. Hoje em dia, então, a gente tem feito bastante incentivo para que as pessoas usem mais vinagre, bicarbonato, limão, né? Volta aquelas misturinhas, usem, né, mais detergente, diluam as coisas. A gente tem esse boom dos borrifadores agora, para a gente poder limpar as compras, para poder usar o álcool gel. Então, por que não a gente também, né, fazer isso, diluindo os produtos, né, usando de uma forma mais prática, para que a gente também economize água, que é um produto também que vai começar a faltar, né? O verão está chegando, eu estou aqui na frente de um mundão de água e eu vejo todo dia essa água ir embora e a gente não se preocupar com quando que a água vai acabar, né? Até pensar nisso, para mim, também é questão de planejamento. É sobre isso que a gente está falando aqui. E a gente tem que ser responsável por isso também. Acho que é muito importante para isso. Fábia, você tem alguma pergunta? Eu tenho reflexão, na verdade, sabe, Carol? Você como personal organizer, e eu queria ver assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão, porque me dói muito o coração de ver tanto desperdício de material de limpeza na casa da minha cliente, né, da sua cliente, enfim. E aí, como é que você tenta minimizar, através, né, do seu trabalho, para essa funcionária, porque eu acredito que seja um efeito dominó. Quando a gente trabalha numa casa, a gente desperta no funcionário, na funcionária, uma nova visão para que ela tenha ela mantenha essa casa. Como é que você age dentro de material de limpeza, de uma forma geral, na sua cliente, né, no Nordeste como um todo? Olha, primeiro que faz parte do meu trabalho, e acredito que assim, faz parte do seu também, passar essa orientação para as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem, né? É óbvio para mim, é óbvio para você, é óbvio para algumas pessoas que já têm essa preocupação. Mas para elas, ou para a pessoa que está lá, sei lá, no meio da bagunça, isso não é óbvio. E é importante que a gente faça essa orientação, mesmo que a gente não faça o dia a dia lá, que a gente não faça essas rotinas, que a gente não veja, né? Que é uma outra coisa, né? Não dá para você fazer a rotina sozinha, você tem que envolver as pessoas, perguntar para as pessoas. E aí, depois que você faz isso, você tem que envolver as pessoas. E aí, a mesma coisa acontece com essas dicas, com essa orientação. Então, eu oriento, ó, vamos ler o rótulo do produto que você gosta na sua casa, para que a gente possa aplicar ele de forma correta. Eu pergunto qual é a forma que vocês normalmente fazem para tentar mostrar um meio termo, né? O que a gente normalmente recomenda, o que eles já fazem, para que também não mudar completamente o que a pessoa já faz de rotina, né? Então a gente vai montando uma rotina. A pessoa tem dificuldade, eu vou com ela para a gente fazer o tour, né, para dar um exemplo do que eu estou falando. E assim, gente, anota tudo para que você possa tirar suas dúvidas depois. Carol, eu não sei fazer isso, eu não tenho vergonha de dizer não sei, não tenho vergonha de procurar as coisas, sabe? Mostrar para elas que dá para fazer uma limpeza rápida com pouco produto, que ali é questão de esfregar, ali é questão de você colocar a quantidade no lugar certo para você poder, né? Usando, gente, papel, toalha, às vezes, usando um paninho, usando uma escovinha, você consegue resolver o problema rápido. Usando um mop, daqueles bem... Tem um mop spray, adoro mop spray, ou sequito, para você poder fazer uma limpeza rápida ali naquele ambiente. E se você gasta, é uma coisa que a gente fala, né? Bastante. Se você gasta tempo com planejamento, com educação, com orientação, você vai economizar lá na frente. Então, se você gasta tempo para dar essa orientação, se eu gasto o meu tempo para dar essa orientação, e se você gasta o seu tempo também dando essa orientação para as pessoas que estão lá na sua casa, perdendo tempo,
para fazer esse planejamento, você vai gastar lá na frente, para você não ter que ficar pensando, hoje é dia de quê? Eu tenho que comprar qual produto? Eu tenho que pedir para fulano fazer isso. Não, as pessoas já sabem o que fazer, você já sabe o que vai fazer naquele dia, você já tem os produtos, porque você já tem uma lista de compras organizada. Então, gente, tá tudo conectado, não dá para desconectar. Eu sei que a casa é uma coisa grande, é uma responsabilidade, mas alguém tem que assumir, né? Eu sempre falo, a minha primeira pergunta é, quem é a dona da sua casa? Carol, quem paga as contas é dividido. Não. Não quero saber isso. Minha pergunta é reta. Vamos lá. Possui planejamento na sua casa? É minha pergunta. Ou, quem é a dona? Quem é o dono da sua casa? Quem é que manda? Bate na mesa. Quem é que manda aqui? Alguém tem que mandar, gente. Alguém tem que ser responsável. E não é questão de que, eu vou levar todas as multas, não. Não é questão. Você pode até instituir, né? O jarrinho da multa. Não fez? R$1. Bota aqui, tá devendo R$1. Bota aqui dentro, entendeu? Você pode até instituir, gente. São formas criativas de você ter uma convivência melhor, né? A gente também insiste naquela história, né? Que você não precisa ser a chata do mundo que quer tudo na mesma hora, naquele momento. Não, vamos lá, vamos combinar horários flexíveis, formas flexíveis de fazer. Mas as coisas têm que ser feitas, né, Fábia? Então é assim que eu faço. Não sei se é diferente de você. Não, eu também faço isso. Eu acredito que quando tudo que é combinado não sai caro. Não sai caro. Né? E o bacana é assim, nós temos que nos reaprender e ter a humildade de dizer assim, gente, o que é que as pessoas estão fazendo para melhorar, para minimizar os custos, porque eu acho que tem tudo a ver, independente se você é classe A, classe B, eu acho que a gente tem que ter o bom senso e pensar na coletividade do planeta. Eu acho que tem esse choque, sabe, Carol? Porque é muito fácil eu ter a minha casa, eu tenho dinheiro, eu vou comprar N produtos e não importa se eu vou desperdiçar ou não. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência maior, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para que você tenha essa consciência e aplique para as novas gerações. Para quem tem filhos pequenos, por exemplo, gente, o planeta está se acabando, o fogo está aí no meio do mundo. Né? E a gente já está sofrendo, a gente está vendo hoje no Brasil, eu tenho uma amiga que mora em Londrina, gente, estava fazendo 43 graus hoje, né? Em Londrina, hoje, né? Rio de Janeiro. Exatamente. Então, assim, isso fora a sensação térmica que vai para 50. Então, assim, mas por quê? Ação-reação, não tem jeito, gente. O planeta, ele é vivo. E se a gente não começar a planejar, a repensar, e eu gosto muito dos 5 R's, né? Repensar, reciclar, recusar, reusar e reduzir. E dizer bem nordestinamente, nós estamos lascados. Né? Então, eu até falei hoje, a gente estava numa reunião, eu e a Carol, hoje eu dispensei um presente de uma amiga, né, da minha convidada aqui de Fortaleza, porque assim, ela, Fábio, escolha, eu não quero, eu escolho não querer, eu agradeço, né? Mas eu não quero um sapato, porque eu já tenho meus 3, né? Então, gratidão. Mas por quê? É pensar de uma forma, eu vou trazer uma coisa para deixar dentro do guarda-roupa, não. Então, essa consciência, Carol, do planejamento, não é difícil, ela é desafiante, e aí a gente sempre começa com uma coisa. Faz um tour pela casa, e aí, pouco a pouco, você junta os membros da família e diz assim, preciso de ajuda. E aí vai atrás de ajuda para que todo mundo possa colaborar. Pronto. Comece e aí, com as rotinas domésticas. Que é óbvio para todo mundo, é limpeza para todo mundo. Depois faça a sua, depois você faz a da família. Então você começa com o pequeno para depois você ir fazendo os outros, e depois você junta as coisas. Não faça tudo ao mesmo tempo, que não vai dar certo. E aí você falou bem legal. Gente, para a gente inspirar o outro, a gente tem que primeiro fazer consigo. A gente tem que inspirar, a gente tem que ser ipsilíteres, bacana e exercitar. E aí, quando eu tiver show de bola, na minha agenda, na minha rotina, eu vou puxar a família. Aí eu vou puxar a casa, aí eu puxo o meu trabalho, e aí vai. É o efeito bumerangue, né? Reverbera em todos os sentidos positivamente. É isso, Carol. Perfeito, Fábio. Tem até umas perguntas aqui, mas elas são bem detalhadas. Eu até respondi aqui rapidinho, para quem estava fazendo as perguntas e respondi. Porque muitas outras dessas dúvidas a gente vai tirar nas próximas lives, nos próximos cursos, que a gente vai falar já já, mas eu queria ler só 2 depoimentos aqui antes da gente falar.
A Ana Michele falou, eu vejo que quando a gente tenta organizar a casa sozinha e manter, é complicado, quando todos da casa não estão empenhados. Exatamente, não adianta você tentar abraçar o mundo. Ninguém aqui é Mulher Maravilha, não. Nem Super-Homem, nem Homem Múltiplo, nem Flash. Não dá, gente. Não dá. Ninguém é Mary Poppins, que tira as coisas de dentro do negócio e faz e arruma tempo. Não dá. Iraci, aqui o planejamento é compartilhado e, no geral, funciona. Não tem quem manda e gerencia completamente, mas é legal que tem alguém que, ó. E a questão não é que não é nem mandar, mas é a pessoa que tá, ó, botando as coisas nos trilhos, sabe? Direcionar. Direcionando, exatamente. Fica aqui a dica para É, vocês, viu, gente? Vou lembrar que está sendo gravado. Se vocês tiverem dúvidas também, pode falar com a gente no post, pode falar com a gente aqui no YouTube, pode falar com a gente no direct, que a gente responde. Tem também um e-book que está no link da bio do Carol Organizer, tá? Sobre planejamento de rotinas. E se vocês têm dúvidas sobre organização da sua rotina, de organização do seu cardápio, controle de estoque, organizar a despensa, organizar o home office, que a gente está aqui no home office, ou, sei lá, qualquer ambiente da sua casa, a gente lançou e ainda está online para você o curso Organize Sua Casa, que é um curso que tem todos esses módulos que vocês podem comprar o curso completo, vocês podem comprar combos, né? Cozinha, despensa, geladeira, ou só o quarto com os acessórios, enfim, aí você escolhe, ou o módulo que você quiser. Carol, eu quero o módulo das rotinas domésticas. Então, esse link também tá na bio para vocês poderem acessar e para vocês poderem se inscrever. Se vocês têm essa dor, se vocês precisam dessa orientação, tem aulas mais completas. Aqui a gente falou de um tudo, né? Vocês viram que a gente falou de planejamento, de rotina doméstica, de consumo consciente, falamos de cardápio, falamos de tudo da casa. Então, quando a gente pensou no curso, a gente pensou em dar bem detalhado e bem mastigado para que você consiga fazer esse passo a passo, usando alguns modelos e fazendo alguns planejamentos para que desse certo a atuação que vocês vão ter aí em casa. Não é isso, Fábio? Deixa o convite aqui para vocês. isso. E o que a gente gostaria de deixar, o recadinho, é que é melhor feito do que bem feito. Faça, teste, e a gente só aprende mesmo na prática. A gente lembra quando a gente foi andar de bicicleta, quando a gente era adolescente, a gente caía, mas voltava. A mesma coisa. E aí o legal do planejamento, da organização da casa, é que você vai andando, curtindo a natureza, a casa e sendo feliz, porque sempre tem uns ajustes, claro, não tem nada perfeito, mas tem uma rotina mais leve, mais tranquila e sem estresse, é o que a gente quer. E aí eu coloco sempre que a nossa casa é um templo sagrado, é um refúgio, é um santuário para que a gente possa abastecer nossas baterias para a gente cumprir nossa missão lá fora, né, Carol? Seja online, seja aqui, né, tete a tete, ou seja lá fora. Então, é isso, Carol. E vai ter novidades que a gente vai falar. A gente tem novidades, eu nem sei, são tantas coisas. Sempre. Tá rolando o curso que, se vocês estão precisando desse apoio, claro, a gente também dá consultoria, se vocês estão aí em algum lugar fora de Natal, fora de Fortaleza, nós damos consultoria online, nós atendemos também aqui em Natal e Fábia em Fortaleza, mas se vocês precisam desse curso, precisam desse apoio, tá aí esse produto que também vai ajudar vocês nessa orientação preliminar, e a gente fica à disposição também para tirar essas dúvidas na plataforma direto, né? A gente fica lá atento e manda alguns materiais que a gente tem, ou também dá essas dicas de onde fazer esses materiais, né? Ou um modelo que você precise, ligado àquele tema daquele modo específico, tá? E assim, também tem mais live, viu? Já que a gente está falando de planejamento da casa hoje, eu pensei em conversar com o Fábio se ela topa o desafio da gente organizar o planejamento de uma viagem, de malas, né? Já que a véspera da véspera do primeiro feriado grande aí, quinta-feira, a gente falar sobre isso lá na live do Casa e Vida Organizado. O que você acha? Show de bola, já dá vontade de viajar. Estamos dentro, quinta-feira, bora rochar. 2015, Casa e Vida Sustentável, vamos fazer as malas aí juntos, para a gente organizar os próximos, quem sabe você vai para um refúgio com sua família, aluga uma casa, fica você lá bem longe, né, tenta buscar algum lugar que seja aí próximo da sua casa, para você ir de carro, para você ir, né, num transporte mais público, não precisa pegar um aviãozão, não precisa pegar um trenzão, nem ficar interestadual, mas tenta se isolar um pouco, ou mesmo em casa, tentar fazer uma atividade legal de ir para uma praia mais afastada, né, passar um dia diferente, aí você faz uma marmita, você faz um piquenique, né, e você também vai precisar organizar aí o que você vai levar para você fazer esse passeio aí em família, né, Fábio? Vamos pensar nisso também para a gente falar na quinta-feira.
O desafio de quinta-feira e a sua mala é planejada, é organizada, ou você precisa se planejar? Bora rochar, né, Carol? Bora, vamos tirar a nossa Gratidão. live, nossa selfie. Deixa eu puxar aqui. É? Selfie. Bom demais. Deixa eu tirar os comentários. Espera aí, que você tá aparecendo com um monte de comentários. Tira aí a rocha. Viu, gente? X. Gente, se vocês têm dúvidas, já vão deixando aí, viu? Mas eu agradeço de coração a participação de todos. Agradeço também, Fábio, pela disponibilidade de sempre. E até quinta-feira. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Querida Lília, obrigada, meu amor. Deus abençoe. Tchau, Carol. Tchau, tchau.